Joel, capítulo 2, eu pedi para colocar no telão, porque tem muitas pessoas que não vêm mais com a Bíblia. Então, para você que não usa mais Bíblia, lê no telão, até enquanto você não precisar usar óculos. Diz assim a palavra de Deus: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor e no seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo. Não, essa aí eu queria que você lesse bem alto. 1, 2, 3 e vai. Assim não vai entrar nenhuma azeitona na tua coisa, do jeito que você está falando. Isso é profético. Repetir a palavra de Deus é profecia. Às vezes a gente acha que é o outro chegar do lado e falar: eis que sou o Senhor. A profecia é isso aqui, ó, esse livro. Então eu queria que você olhasse, que você lesse mais uma vez comigo, mas em alto e bom som, com toda a sua convicção de que esse texto, apesar de ser para o povo de Israel, na época de Joel, ele vai se cumprir também na nossa vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então repita: vai ter trigo, vai ter vinho novo e vai ter azeite. Aleluia. E eu comecei com esse texto explicando que Deus sempre usa as linguagens de chuva como símbolos espirituais. Não é apenas uma chuva, uma água caindo do céu, mas o que representa isso espiritualmente. E foi uma mensagem voltada para esse propósito, para a nossa compreensão. Então nós aprendemos que a chuva representa provisão, fertilidade, resposta e avanço. E toda chuva é um sinal. Toda chuva é um sinal. Ou Deus está preparando o solo, ou Deus está anunciando a colheita. As chuvas de Joel, ou Deus prepara o solo, ou Deus prepara a colheita. Então eu comecei a falar sobre a primeira chuva, que é que prepara o solo, que é a chuva chamada de temporã. É a chuva que cai antes da semeadura. A terra seca, a chuva cai para amolecer a terra, para que o trabalhador possa fazer a parte de arar a terra, de abrir a terra para colocar as suas sementes. Todas as vezes que chega tempo de semear qualquer tipo de, seja verdura, seja qualquer coisa que se coloca na terra, existe a chuva temporã, existe o tempo para isso, o outono, a primavera. Então você observa que em certos momentos, no dia a dia, tem meses que você não encontra certos produtos, porque não é tempo de colheita, tem épocas que tem abundância. Você vê muito isso quando acontece, quando você está passando na rua, na Avenida Brasil aqui, você vê que hoje está na época da colheita de quê? Caqui. Então eles ficam vendendo um caqui, e tem época que caqui não dá um ano inteiro. Então quando chega a época, eles vão lá e cai a chuva temporã, prepara o solo. É um negócio interessante, né? E isso, Deus usa esse simbolismo do que é real, natural, para trazer princípios espirituais. A chuva temporã, ela vem após uma seca, após um momento que não se recolheu tudo. Quando se chega o tempo da colheita, quando você tira do solo o que o solo produz,
o solo não fica pronto para semear de novo, a não ser algumas coisas, são pouquíssimas. Mas o que acontece? Para a chuva, a terra vai secando e fica fora de momento de semear, até que venha a chuva temporã. A chuva temporã, ela venha pré-anunciando: é tempo de trabalho, é tempo de trabalhar, é tempo de arar, é tempo de lançar sementes. Meu Deus, essa chuva é importante porque a primeira coisa que ela faz, ela encerra um ciclo de seca. A questão não é só semear. Você não pode semear em terra seca, por incrível que pareça. Você não pode semear em pessoas que são infiéis, porque o que você semear nela, ela perde, porque elas não estão prontas para receber a semente. Existem certas situações e certas que você não pode sequer ajudar, porque a terra está improdutiva, e se você colocar, você perde, ela perde. Eu quero, só para você ter uma ideia, nós tivemos um trabalho um tempo na Bulgária, e tinha uma pessoa que fazia parte da nossa igreja lá, que era jogador de futebol, e ele falava assim: eu não aguento mais, minha família pede o tempo todo dinheiro, eu dou, mas eles não fazem nada. Eu falei: cara, você não entendeu, a terra deles é seca, você pode fazer o que for, eles não vão prosperar, mesmo que você faça. E toda vez que ele dava, eles terminavam e pediam de novo, e pediam de novo, e pediam de novo, porque não consegue reter, não consegue ficar dentro da terra, para que possa, no tempo certo, que venha a chuva que a gente vai falar hoje, que é a seródia, para anunciar o tempo da colheita. Diga para o seu irmão: você não pode ser infrutífero, seco. Hoje Deus termina isso na sua vida. Diga: eu recebo essa palavra. E eu queria que você lesse comigo Deuteronômio, por favor, que foi outro texto que nós usamos no versículo 11, no capítulo 11, por favor, do versículo 14, Deuteronômio 11, 14. Então diz assim: então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham o quê? Vinho novo e azeite. Havia uma promessa sobre esse povo, e a promessa estava ligada ao tempo, e tudo que está ligado ao tempo está ligado aos ciclos. Existem momentos que nós vamos passar seca, até que Deus envie a chuva temporã para anunciar o tempo da semeadura. E esse tempo da semeadura é o tempo que Deus vai criar conexões de pessoas com você para lançar sementes sobre a sua vida. E você vai produzir, e essas pessoas que lançarem semente vão ver que aonde elas colocam a semente, eles colhem também. E quando você lança uma semente que você vai colher, significa que a terra que produz, que tem chuva temporã e tem chuva seródia, ela é capaz de produzir. Então quando você lança, você abençoa, quando você derrama, a terra devolve. Por causa de um detalhe, por causa da sua justiça. Deus tem um atributo chamado justo, e esse atributo de Deus era muito comum. As coisas eram mais fáceis no Antigo Testamento, porque Deus sempre falava o seguinte. Eu quero até usar um texto aqui de Deuteronômio 28, que Deus falava assim: se vocês me ouvirem, vai acontecer o seguinte com vocês: bendito serás ao entrares, ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da tua amassadeira. Vocês não vão pedir mais emprestado a ninguém. Glorifica a Deus por isso, né? Quando eu falo a ninguém, significa que quando a gente pede empréstimo, a gente está pedindo emprestado, pagando triplicado. Então, vocês vão emprestar a muitos,
e vocês vão ser cabeça e não cauda. Mas se não me ouvirem, maldito serás ao entrar ao céu. Da mesma forma, era a mesma proporção. E isso não era punição, isso é justiça. Deus é justo. E tudo que você fez durante toda a sua vida, ouça essa palavra, de tudo que você já semeou, de tudo que você já fez, a terra pode está esperando o tempo de uma liberação e uma ativação profética, apenas para entrar a chuva. Só falta isso, porque Deus não deve nada a ninguém. Você está debaixo de uma palavra. Tudo que você semeou, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Não importa quanto tempo isso demore, não importa quanto tempo o ciclo permaneça. Quando Deus muda um ciclo, se prepara os teus cestos, prepara os teus cestos para colher o trigo, prepara os teus alforjes para colocar o vinho, e prepara a tua botija para colocar o azeite, porque tem coisa nova chegando para cada um de nós. Não é apenas 17, 18, 19. A nossa igreja não vê isso. Não é uma festa de apenas uma mudança de data. Não, é um pré-anúncio de coisas novas que Deus está gerando no mundo espiritual, que Deus está criando, que já está gerado, na verdade. Nós apenas estamos tomando posse, ligando na terra para que seja ligado no céu. Diga, eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está do salão: chega de ficar seco, chega de ser seco, chega de terra seca, chega, acabou esse tempo. Diga, eu rejeito a falta de chuva na minha vida. A chuva temporânea tem que descer, e a seródia também tem que descer, a do outono, a do inverno, a da primavera. E nós recebemos essa palavra porque, como está no texto, está anunciando a chuva, está anunciando um novo ciclo. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga para ele: é tão forte o que Deus está fazendo aqui, que por seu atributo chamado justiça, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você não acredita, Ele vai fazer acontecer, porque Ele é justo. Chegou um novo ciclo na sua vida, chegou um novo tempo na sua vida, e os teus olhos vão ver, as suas mãos vão tocar em tudo aquilo que Deus trará para a tua casa, para a tua vida, para as tuas emoções, para as tuas finanças, para a tua família. Deus é justo. Aleluia. Eu quero fazer você entender rapidinho um pouquinho sobre essa justiça, como funciona, e usar um texto que não tem nada a ver com o que a gente está pregando, mas para que você possa entender que estávamos conversando ontem, e eles acabaram que virou um culto quase, durante um tempo, como o pessoal que gosta de brincar, depois a gente se divertiu. Mas é interessante observar que quando Jacó, ele decide, ele toma uma decisão. Porque se você olhar com cuidado para o texto, para toda contextualização exegética, você vai observar que Jacó, ele se veste de Esaú para receber a bênção de Esaú. E quando Isaac percebe, acho que não é ele, o cheiro não é, mas o abençoa, Jacó deixa de ser
Jacó e se torna Esaú, porque ele recebeu a bênção, mesmo não sendo dele, e por isso Deus não podia mudar a sorte dele. Ele foge 20 anos de Esaú, que viveu perseguindo com ódio, até um dia que ele diz assim: chega de ser seco, eu carrego uma promessa, mas a justiça de Deus não me permite viver o direito de ser um patriarca. Deus não tirou dele a prosperidade, Deus não tirou dele a construção de famílias, de filhos, mas ele nunca poderia ser o patriarca por causa da justiça de Deus. E tem muitas pessoas que às vezes elas falam assim: eu não vou não, está tudo bem na minha vida, eu vou à igreja de vez em quando, tá? Não se esqueça que Deus é justo. Nós não vamos à igreja porque queremos, nós vamos à igreja por causa dele. Nós não viemos à igreja porque viemos porque precisamos muito dele. E quando estamos mais tristes, o diabo diz assim: não vai hoje não, você está cansado, está chovendo, tá? É esse dia que você mais precisa ir, porque é o dia que o diabo está tentando te afastar do lugar da mudança, da transformação, do lugar onde Deus muda ciclos, onde em mensagens, quantas mensagens na minha vida, quantos dias, quantos cultos na minha vida, imensurável, seria impossível dizer que eu cheguei na igreja pensando chutar o balde de tudo e sair glorificando. Nada mudou na situação que acontecia, mas o que mudou foi aqui dentro, porque ele transforma de dentro para fora. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não sei se a tua chuva vai cair amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, mas a justiça de Deus permite que, se você não receber ela amanhã, Ele vai te guardar até o dia que ela chegue, porque Ele é justo. Aleluia! Se eu fosse você, eu dava glória a Deus nessa noite. E quando Jacó deixa a família e diz assim: agora eu vou mudar o rumo da minha vida, eu tenho que mudar isso, uma decisão dele. Só que a decisão dele não dependia dele, a injustiça dele agora dependia da justiça de Deus. Toda nossa injustiça se torna um jugo da justiça de Deus. Tem muitas coisas que a gente carrega aqui por causa da nossa injustiça, e por Ele ser justo, Ele não pode tirar, a não ser que você decida fazer isso. Poder Ele tem, desejo Ele tem, por isso você está aqui, mas a decisão sempre é nossa. E ele, quando vai lá, a Bíblia não conta como foi esse encontro com um anjo, ou como foi essa revelação, como começou essa história. Mas a Bíblia diz que chega um tempo que ele começa a dizer para o anjo, porque ele queria mudar. Então, com certeza, conjecturando o texto sem criar qualquer tipo de heresia, nós podemos observar que Jacó estava ali clamando e pedindo a Deus para mudar. E Deus estava dizendo: eu não posso mudar o que você fez, porque você não é Jacó, você é Esaú. Por isso Deus não pôde abençoar ele. Por isso o anjo diz assim: me larga, eu não posso te abençoar, porque não é Jacó que está me pedindo, é Esaú. E Esaú não pode ser o patriarca. A justiça de Deus impediu do anjo abençoar, mesmo ele arrependido, mesmo ele dizendo: eu vou mudar tudo. Mas aí, a justiça de Deus também, o anjo diz para ele assim: olha, você está sendo insistente, e essa guerra, essa briga espiritual, dura uma noite inteira. Mas o anjo diz uma coisa para ele: eu só posso te abençoar se eu mudar o seu nome. Porque você está tão
injusto que você bagunçou tanto a minha obra na vida do meu propósito com Abraão, que hoje você está orando a mim, você não é nem Jacó e nem Esaú. Eu só posso te abençoar se mudar o seu nome. Repita comigo: Deus é justo. Vai chover. Tudo que você semeou vai acontecer. Quando Jacó diz assim: então tudo bem, eu não te largo enquanto você não me abençoar. O anjo vai dizer: tá, mas eu tenho que trocar o teu nome, porque eu não posso abençoar nem Esaú e nem Jacó, porque você está com as duas identidades. Eu vou mudar o seu nome para Israel. Aleluia. Repita comigo: glória a Deus. A bênção do anjo passa a ser superior à bênção de Isaac, porque se você olhar para a história, ele só poderia continuar a questão patriarcal de Israel se ele fosse Jacó, ou tivesse a bênção do pai. Como é que Deus para e diz assim: eu te abençoo agora, e a bênção de Isaac fica onde? A bênção de Isaac foi para o lugar errado, para a pessoa errada. Agora Deus entra e diz assim: agora é comigo, eu vou resolver isso, eu vou te abençoar, eu vou mudar o seu nome. Não foi isso que Deus fez com você? Aleluia. Era o Joãozinho da Pinguço, era o trambiqueiro, era o sem vergonha, era a irmã terrível, não sei o que. Hoje, quando as pessoas olham, lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma grande, porque a justiça de Deus te alcançou. Pelo sangue de Jesus que foi derramado, Ele levou sobre si toda essa nojeira da nossa natureza humana, e por isso nós temos o direito de recebermos a chuva temporã e serródia. Deus muda o teu nome, Ele não vai mais abençoar. Talvez você esteja esperando receber na proporção daquilo que a pessoa pelo qual você fez. Deus está mandando te dizer: não vai ter mais vínculo com aquilo, apenas o meu vínculo é o que você fez para mim, não para quem. E nesse momento Deus entra com justiça e diz para você nessa noite: eu mudo o teu ciclo, eu mudo a tua história, eu mudo o teu nome e libero uma chuva. Eu não sei se tem uma mulher aqui cheia de Deus que crê nessa palavra, que é capaz de ficar de pé e dar uma glória a Deus, mas botar isso. Eu não sei se tem um homem cheio de Deus aqui, capaz de levantar e dar uma glória a Deus e dizer: Deus, muda meu nome. Pega na mão do irmão que está do seu lado e diga para ele: não crie conexões com a terra aonde você colocou a semente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus viu foi a tua semente, não aonde você colocou. E a sua justiça vai trazer, vai empurrar o fruto para cima, e vai chegar o trigo, e vai chegar o vinho novo, e vai chegar o azeite. Pode esperar, daqui a um ano você vai estar aqui em cima testemunhando tudo que Deus te devolveu em dobro, em triplo, apenas porque Ele é justo. Não tem a ver se você crê, não é uma mensagem motivacional, é a Bíblia Sagrada que te garante, pela justiça de Jesus Cristo, que você é filho, que você é cordeiro, de que você é príncipe, de que você é princesa, de que tu é reino e sacerdote nessa terra. É forte o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Diga glória a Deus. Eu queria que você colocasse para mim, por favor,
Novamente lá em Joel 2, para a gente não perder tempo. Joel 2. No versículo 25. 2:25. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vou... Não, peraí. Eu queria que você lesse isso, dando a mão para o seu irmão e crendo com ele nessa palavra, aleluia. Diga, 1, 2, 3 e... Vou começar vocês pelos anos de colheita, gafanhoto destruindo, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, e o meu grande exército que enviei contra vocês. 26. Ele é justo. Ele é justo. Diga glória a Deus. Repita comigo. Por causa da justiça de Deus, a terra estava seca. O mesmo Deus da justiça fez a terra ficar seca, porque o povo estava em rebeldia contra Deus. Deus seca a terra para que eles perdessem a capacidade de comer, de ter fartura, para despertarem. Isso fala alguma coisa com você? Muitas das vezes Deus está falando e a gente não está nem ouvindo, até passar pelo estreito. Aí é o momento que Deus entra com justiça, dizendo: eu não estou secando porque você é ruim, eu não estou secando porque você não é meu filho, eu estou secando porque eu te amo, e eu quero que você entenda o que eu estou fazendo na sua vida. A seca que você está passando não tem a ver com a injustiça de Deus, pelo contrário, tem a ver com a justiça de Deus, porque Ele sempre anunciou que mesmo que a terra estivesse seca, eles não morreriam de fome. Às vezes seca aqui, seca ali, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te fortalecido, Deus tem te dado saúde, te colocado de pé, te dado inteligência, Deus tem aberto portas, ainda que não seja que você esperasse, ou espere que se abra, mas Ele está cuidando de tudo, até que a chuva chegue, porque Ele é justo. Vai chorar. É muito pouco, glória a Deus, para muita palavra nessa noite. Eu não vim aqui chegar e dizer para você nessa noite: não. Eu vim pregar a Bíblia Sagrada e dizer para você: existe um Deus no céu que é justo, e Ele viu tudo que você já fez até hoje. É por isso que muitas pessoas não entendem a sua vida e não entendem como as coisas acontecem na sua vida. Muitos questionam por que acontece na vida dele e não acontece na minha, porque talvez lá atrás eles não lançaram sementes, e por isso são secos e não vão frutificar, enquanto a justiça de Deus não mudar o nome deles. Não adianta fazer campanha, não adianta mudar o nome, não adianta botar uma placa, botar luz, não adianta pintar de preto, não adianta. Existe uma justiça. No lugar onde houve injustiça, tem que ser purificado, senão não cresce. E muitas pessoas talvez não entendam o que tem naquela pessoa, o que tem no outro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na época do Holocausto, os nazistas, principalmente os poloneses, que foi o lugar onde mais mataram judeus, eles abriam as mulheres vivas. Sabe para quê? Para investigar como é que elas eram tão férteis, o que elas tinham de mais dentro delas. Abria-se a mulher viva
para saber o que tinha de mais. E muitas mulheres morreram por causa disso. O que elas tinham de mais? A justiça. A justiça de que Deus falou um dia para Abraão: eu abençoarei você e todos os seus descendentes. Existe a bênção, ela já foi liberada, você já tomou posse, mas agora é o tempo da chuva. Acabou o tempo da seca, acabou o tempo da tristeza, acabou o tempo de você se sentir abandonado, acabou o tempo de você se sentir desonrado, acabou o tempo de você olhar para você e ver com quanta vergonha você passou. Você não tem noção do que Deus está trazendo, um novo nome. Deus está trazendo trigo, Deus está trazendo vinho novo, e Deus está trazendo a chuva temporã, pré-anunciando, mas vai chegar Seródia. Diga aleluia. Então, o que é a chuva seródia? Ela é o inverso. A chuva seródia, ela vem no final da estação, próximo à colheita. Porque, repita comigo, é forte isso. Repita comigo, o bispo não é biólogo, não entende nada de terra, mas eu entendo sobre uma palavra chamada semente. Então, entenda, para que a semente entre na terra, tem que vir uma chuva para amolecer. Mas para que você tire o fruto da semente que você colocou, tem que vir uma chuva também para amolecê-la de novo. Eu vou repetir, que talvez você não entendeu. Repita comigo, a chuva temporã, ela cai na terra, tira a sequidão da terra, para que você possa trabalhar e semear. Talvez você já passou por essa. Está lá as sementes que você lançou. Mas tudo que cai na terra tem que sair da terra, morre para depois nascer de novo. Isso representa o batismo nas águas, porque o livro de Joel é extremamente o que? Messiânico. E quando o profeta está falando, quando Isaías vai relatar, ou se vai abrir a Torá para se falar de Isaías, vai se falar de Joel. E quando vai se falar de Joel, vai se falar de um tempo em que o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne. Quando o povo, já no Novo Testamento, Jesus é assunto aos céus, e ele diz assim: ficai aqui em Jerusalém, me aguardem aqui no cenáculo, fiquem adorando, clamando, porque eu vou enviar o meu Espírito. E o Espírito cai da onde? De cima para baixo. Entenda, a chuva não é apenas as bênçãos naturais. O que está acontecendo aqui nessa noite é que as janelas dos céus estão sendo abertas, e o Pentecoste está descendo e transformando. Você que era infrutífero, você que era um discípulo apenas, que ficou 3 anos e meio, não aprendeu nada, eles só foram aprender como se tornaram apóstolos. Então entenda uma coisa, está chegando um tempo de amadurecimento espiritual. É isso que a chuva seródia traz, porque se anuncia a colheita. Quem quer o Espírito Santo aí, diga amém. Quem quer muito o Espírito Santo, diga amém, amém. Mas quem quer muito Pentecoste, diga aleluia, glória a Deus, umas 200 vezes nessa noite. Quando você é molhado pelo Espírito, a chuva seródia chega. O problema é que Satanás, ele tenta tanto ligar você à seca, que te impede de perceber que primeiro, para chegar à colheita, você tem que estar pronto para isso. Quando a chuva seródia acontecia, era o pré-anúncio do seguinte: você está pronto. Deixa eu dizer algo para você: se Deus te der coisas em tempos errados, você se perde. Nem todo mundo está pronto para receber o que tanto espera.
É no tempo dele. É no tempo dele. É no tempo da justiça dele. Os relógios estão contando. E toda a injustiça que te fizeram por anos, o relógio está contando.